Olá, tudo bem? Eu, como vocês sabem, não tenho muito por hábito reagir aqui a vídeos no meu canal. Mas, neste caso, eu entendo que é extremamente importante porque é um dos muitos vídeos que está a circular na internet de pessoas que, ou por desinformação e mesmo assim sen- querendo se apresentar como especialistas, como de alguma forma, sei lá, uma liderança no meio em que elas se inserem, e no caso estamos a falar especificamente para a área das pessoas que trabalham com plataformas de aplicativo, para o Uber e 99 no Brasil, eh, e que das duas uma, ou elas são desinformadas e mesmo assim querem aparecer como alguém capacitada para inclusivamente fazer aconselhamento, ou, na pior das hipóteses, por má fé mesmo. Má fé movida por ideologia, ou seja lá o que for. Mas eu não quero entrar nessa questão porque aí já se trata de uma questão de juízo de valores e isso eu não gosto de fazer. Eu não vou partir do princípio que as pessoas fazem as coisas por má fé. Eu vou partir do princípio que elas fazem isso com a melhor das intenções. Só que, como se costuma dizer, de boas intenções está o inferno cheio. O que não faltam são pessoas bem intencionadas que acabam por cometer erros que depois elas não se vão responsabilizar por eles. Vamos assistir a este vídeo em partes e cada uma das partes eu quero reagir a cada uma delas de forma a que cada um dos assuntos sejam bastante bem esclarecidos e na esperança que de alguma forma possa chegar ao mesmo público que vão ser atingidos por este vídeo, para elas pelo menos ter um contraponto, alguém que faz uma análise daquilo que foi dito para depois elas fazer os seus próprios juízos e decidir segundo as suas próprias convicções, conforme a sua própria percepção da realidade. Então vamos assistir ao vídeo e eu retomo logo a seguir. Quando o governo anunciou esse programa, muita gente comemorou como se fosse a solução definitiva para a categoria, para a vida daquele motorista. Afinal, quem não gostaria de trocar de carro por um veículo mais novo, um econômico, com juros menores? O problema é que por trás dessa promessa existe uma armadilha financeira que quase ninguém está enxergando agora. E talvez o motorista só perceba essa armadilha quando já tiver afundado em parcelas impossíveis de sustentar. Mas você sabe o que acontece quando os bancos começam a emprestar dinheiro para pessoas que já estão financeiramente pressionadas? As pessoas quebram. Porque, meu amigo, no final das contas, isso ainda é um financiamento bancário. E banco não trabalha para ajudar motorista. O banco trabalha para reduzir risco e lucrar em cima da dívida. Na prática, quem tiver score baixo, nome sujo, histórico de financiamento ruim, dificilmente esse cara vai pegar as melhores taxas, se conseguir fazer o financiamento. E é exatamente aí que começa o perigo. O motorista olha para a propaganda e imagina uma parcelazinha confortável, né? Porque dá para trabalhar, sair do aluguel. Mas quando senta na frente do banco, quando você está lá na concessionária, a situação é completamente diferente. Juros mais altos, entrada maior, porque eles vão te obrigar a te pedir, né, uma entrada maior, prestações mais pesadas. O governo pode até oferecer uma garantia parcial através de fundos públicos, mas isso não elimina o risco para os bancos. Se a pessoa já possui dívidas, atrasos, então uma renda estável, que é o caso dos motoristas, o banco vai compensar isso aumentando os seus juros. Por quê? Porque você é uma pessoa que traz mais risco de inadimplência. E aí acontece algo que pouca gente está falando. O motorista até consegue a aprovação, mas entra num financiamento, cara, muito mais caro do que alguém com nome limpo e num financiamento normal conseguiria. Ou seja, justamente quem mais precisa acaba pagando mais caro. Muito bem, já temos aqui alguma matéria para reagir em relação a este vídeo. Mas para entender o que está aqui em causa, é preciso entender o projeto em si. O que é que foi, de que projeto estamos a falar? Trata-se do projeto Move Brasil, que tem como objetivo facilitar a compra de viaturas para pessoas que, sem algum tipo de ajuda ou financiamento, não tinham possibilidade de fazer. Normalmente são pessoas
que estão a trabalhar com esse serviço com automóveis alugados e que acabam pagando um custo, trabalhando uma grande parte do tempo para pagar o aluguel da viatura que trabalham. Então, o governo resolveu criar esse programa. Em que é que consiste o programa? O governo, primeiro que tudo, foi falar com o BNDES, tentar ver até que ponto seria possível um financiamento através do BNDES e fixou um valor de 30 bilhões de reais. Portanto, o governo e o BNDES acordaram que o BNDES ia financiar esse projeto com 30 bilhões de reais. Portanto, esse dinheiro vai sair integralmente dos cofres, dos fundos do BNDES, que, como vocês sabem, ou pelo menos alguns de vocês saberão, é um banco de fomento. O que é um banco de fomento? Um banco de fomento é um banco estatal que tem como função, como o próprio nome define, fomentar a economia, ou seja, contribuir para o crescimento económico, normalmente financiando projetos que a banca privada não se interessa por elas ou não tem capacidade financeira, por um projeto, por exemplo, muito grande, em que os bancos só poderiam, através de criar se juntar a vários bancos, um banco sozinho não teria capacidade de financiar, ou então o que acontece na maior parte do caso, não é interessante para a banca. Então o BNDES surge aqui como esse financiador. Muito bem, só que o BNDES, como instituição financeira que é, apesar de ser um banco com essas características, ser um banco público, ele é um banco que tem que apresentar resultados. Inclusivamente, é um banco que tem demonstrado ao longo do tempo uma saúde financeira significativa. Tanto que hoje os fundos que o banco tem, portanto, os bens que o banco possui, os ativos, como se costuma dizer, que os bancos têm, já ultrapassa 1 trilhão de reais. É muito dinheiro e é um banco, como eu disse, bastante lucrativo. Mas, evidentemente, ele tem os seus compromissos. Ele não pode se meter em situações de risco, nem mesmo a pedido do governo. Então, o que é que o governo fez? Ok, você vai financiar e eu vou dar como garantia, ou seja, não vai sair um tostão dos cofres públicos, o Estado vai aparecer, o governo vai aparecer como uma espécie de fiador. E para esse fiador, ele recorreu a um outro fundo, que é o chamado Fundo Garantidor de Investimento, que é um dinheiro que como é evidente, está nesse fundo, portanto, não vem diretamente do orçamento, e que ele não vai ser mexido porque ele vai funcionar como garantia. Ou seja, em caso de inadimplência de algumas pessoas que se tornem inadimplentes, o banco tem a garantia de que não irá sofrer prejuízo, porque neste caso, e só neste caso, o fundo vai responder como garantia para o banco que ele não vai ficar no prejuízo. Ok? É preciso ter, primeiro que tudo, entendido isto. A seguir, em relação às taxas de juros, as taxas de juros estão fixadas. A taxa de juros foi fixada pelo BNDES com acordo com o governo e que, no caso, é de 0,99%, praticamente 1% ao mês no caso dos homens e 0,91% no caso das mulheres. Eles resolveram dar aqui um desconto no caso das mulheres, um juros relativamente mais baixo. Isso aí pode-se discutir se é justo ou não. Não é isso que interessa. O que interessa são essas as condições. É isto que está posto. Então, entendido isto, vamos entender porque que tudo isto que é dito é essencialmente falso, não tem nenhuma ligação com a realidade. Porque ele fala, por exemplo, em coisas como armadilha financeira, risco para os bancos, juros que poderão ser mais altos, obrigatoriedade. Os bancos poderiam obrigar a entrada a uma entrada que seria tanto maior quanto maior a dificuldade que as pessoas teriam que honrar esses valores, e nada disto está posto.
Desde logo, porque o risco para os bancos que vão intermediar este processo, e repare, é intermediar, literalmente, porque quem vai emprestar não é a banca privada, não é nem sequer as bancas estatal, nem sequer a Caixa, nem sequer eh, é o Banco do Brasil. Não. Eles vão apenas intermediar o processo. Claro que eles, nessa intermediação, terão algum tipo de ganho. Mas isso, para o cliente, para a pessoa que vai fazer o crédito, não, pouco importa, porque os valores já estão fixados, que são esses juros que estão fixados. Ele fala que o banco poderá cobrar um juro maior. Não pode, os juros estão fixados. Há risco para o banco? Não tem risco para o banco, porque o banco é um mero intermediador. O risco nem sequer do BNDES, porque o BNDES tem o capital que ele vai disponibilizar para esse crédito e está garantido por um fundo do Estado. Portanto, todo o incumprimento que houver, esse fundo vai responder por esse empréstimo. Portanto, o risco é zero. É zero para o BNDES e zero para o sistema financeiro. Portanto, nada disto que ele coloca aqui se põe. Depois ele fala na obrigatoriedade de entrada. Uma das coisas que ficou clara na apresentação do projeto é que não vai haver obrigatoriedade de entrada absolutamente nenhuma. É evidente que se a pessoa tiver alguma forma de dar alguma entrada, o financiamento vai ser menor, mas ele vai pagar menos porque, em vez de precisar dos 100 ou 150 mil reais, ele se calhar vai sei lá, ou os 100, ou 90, ele vai financiar apenas aquilo que ele necessitar. Ele não é obrigado a financiar a 100%. Se ele tiver fundos próprios ou tiver, por exemplo, uma viatura que ele possa vender e usar essa viatura para bater ao crédito, automaticamente ele vai pedir o crédito que ele necessitar. O limite está fixado, são os tais 150 mil reais. E aqui um parêntese para uma coisa que eu me esqueci de dizer que também é importante. Para o desenho deste projeto, outra das coisas que o governo foi atrás foi das montadoras, pedindo às montadoras, ou melhor, exigindo às montadoras que queiram participar do programa um desconto mínimo de 5%. Ou seja, logo à partida, as pessoas, as pessoas que se interessem por esse projeto vão saber à partida que quando elas forem negociar o carro, é um carro que vai custar para elas pelo menos 5% a menos do que vai custar para as outras pessoas, porque, como eu disse, as empresas estão obrigadas a esse desconto mínimo, sendo que algumas delas já garantiram que até vão dar um desconto superior. Portanto, tudo isto que aqui é dito é com base, não sei em quê, porque nada disto está posto. Isto não está em nenhum site do governo, isto na apresentação, nada disto foi dito, pelo contrário, as coisas foram postas de forma clara e transparente, e por isso que eu às vezes tenho dificuldade em achar que isso se trata apenas de ignorância, porque bastaria a pessoa ter assistido ao vídeo, e não é um vídeo assim tão longo, de apresentação do projeto, para perceber que nada disto faz sentido, nada do que ele coloca aqui faz sentido. Uh, mas como vocês vão ver, isto parecendo que não tem consequência nenhuma, pode sim ter consequências negativas para as pessoas que dê ouvido a este tipo de conversa. Mas isso vamos ver mais adiante. Vamos continuar a assistir ao vídeo e a seguir eu volto outra vez. Na real, se o governo realmente quisesse ajudar os motoristas, ele simplesmente cortava os impostos sobre os carros. Ele não inventaria um programa social. Hoje, metade do valor do carro é imposto, fora o IPVA, que é pago sobre o valor total da compra, gerando assim imposto sobre imposto. Nosso país tem a maior carga tributária do mundo em cima de veículo zero. Então, bastava o governo reduzir o imposto, que já ajudaria demais na compra de um carro. Imagina só, você ia pagar aí 80 mil reais num Dolphin, 50 mil reais, 60 mil reais num Dolphin Mini. Ah, não quer ter o carro elétrico, você quer um Polo ali de 90 mil, você ia pagar 45 mil sem imposto. Aí você chega lá no banco para financiar, você chega na concessionária, tá aqui, quero financiar
45 mil, estou dando meu carro aí de entrada que vale 20 mil e vou financiar 25. Olha que maravilha. Isso ajudaria bastante, não ajudaria? Só que não. Vamos criar um programa social numa época de eleição para ver quem cai, né? Aqui temos duas situações. Uma, quanto a mim, claramente de ignorância. Não vejo naquilo que é dito propriamente má fé, embora ela possa estar de alguma forma embutida. E a outra que é de cariz claramente ideológico, evidencia a motivação ideológica por trás de tudo isto. Mas vamos então à primeira. Na primeira ele fala que o governo poderia pura e simplesmente cortar impostos. E a resposta é não, o governo não poderia fazer isso. E não poderia fazer isso por uma questão muito simples. O governo está obrigado a respeitar anualmente o orçamento que foi aprovado no Congresso para o ano seguinte. No final de cada ano, o Governo entrega ao Congresso uma proposta de orçamento, o Congresso, com base nessa proposta, faz as alterações que entende e aprova esse orçamento. Esse orçamento tem que ser respeitado. Nele estão definidos quais são as receitas previstas, as fontes de cada uma dessas receitas e das despesas. O governo não pode tomar nenhuma medida sem que se tenha que levar ao Congresso e ser aprovada para o Congresso que altere isto. E a partir do momento que ele diz que o governo pode cortar imposto, isso seria mexer no orçamento. Seria o governo ir ao orçamento e tomar uma medida que não pode. Mas não pode não só por isso, também não pode precisamente por ser ano eleitoral. O governo não pode tomar medidas, esse tipo de medidas em ano eleitoral. A lei não lhe permite fazer isso. Por isso, a única forma de ajudar os motoristas, nesse caso, seria desta forma. Mas nem só isso. É que em boa parte do imposto que ele acha que o governo pode cortar, na verdade são impostos estatais. Só quem pode cortar esses impostos, o ICMS, por exemplo, são os Estados. Aliás, basta lembrar o que é que aconteceu no último ano do governo anterior, em que, por uma questão inclusivamente ilegal, de alguma forma, a eleição acabou sendo fraudada desta forma, porque o governo anterior fez medidas, porque teve o apoio também do Congresso para isso, que não poderia ter feito. A lei eleitoral nem sequer permite que tenhas feito, mas o Tribunal Eleitoral fechou os olhos e como ele tinha força dentro do Congresso, ele conseguiu fazer, que foi inclusivamente mexer no imposto que é o imposto estatal. O governo não pode fazer isso. Tanto não pode que o governo que entrou teve que depois devolver aos Estados todo o imposto que tinha sido cortado indevidamente, transformou-se numa dívida do Estado que o Estado teve que cobrir. Portanto, uma boa parte dos impostos sobre as viaturas são impostos estaduais. O governo nem sequer poderia mexer nesse. Independente disso, mesmo no imposto, que é um imposto que vai para a União, também não pode, por o motivo que eu disse, porque o governo está condicionado às regras orçamentais. E se ele não respeitar essas regras, ele vai ter que responder pelo crime de responsabilidade fiscal, que foi, por exemplo, o crime que levou ao impeachment da Dilma, embora não vamos entrar aqui se de facto aquilo que foi alegado aconteceu ou não aconteceu. Hoje, a grande maioria dos economistas entende que não houve chamadas pedaladas. Em que é que consistiam as pedaladas? Era uma forma de esconder a manipulação do orçamento e que ela não poderia ter feito. E por isso cometeu esse crime, ou supostamente cometeu esse crime, e foi empichada por isso. Se o Lula fizesse isso, se o governo fizesse isso, se fosse mexer nos impostos, nem que fosse para baixar, ele poderia ser enquadrado no crime de responsabilidade fiscal. Por isso, aqui estamos, em princípio, apenas no campo da ignorância. Agora, quando ele já começa a falar em questões que têm a ver com isto ser um golpe de alguma forma do governo, por ser ano eleitoral, aqui já entramos no campo ideológico. Aqui fica claramente evidenciado
que uma boa parte deste documentário nada tem de aconselhamento, e tudo tem de ideologia, tudo tem de tentar, de alguma forma, desconstruir o, um projeto que possa beneficiar o atual governo. Isto aqui fica simplesmente evidenciado. Não há nenhum problema nisso, as pessoas têm as suas ideologias, defendem aquilo em relação às ideologias, só que, assim, as pessoas podem perfeitamente fazer isso, mas mantendo a honestidade. Porque a partir do momento que a pessoa, para defender a sua ideologia, elas têm que invadir a questão moral e ética, então aí a coisa já se complica. Porque aí já se está, de alguma forma, a enganar-se as pessoas. Porque eu posso tentar convencer uma pessoa que a minha ideologia é melhor do que a do outro, mas sem recorrer a falsidades, inclusivamente falsidades num campo que pode trazer prejuízo para as pessoas. Mas vamos assistir então a parte final do vídeo e eu venho reagir depois dessa parte final para encerrarmos. Outro ponto importante dessa situação é que motorista de aplicativo normalmente trabalha com renda variável. Tem meses bons e meses ruins. O cara pode sofrer um acidente, uma queda na demanda também. Qualquer um desses problemas pode destruir completamente seu planejamento financeiro. E isso, meu amigo, acaba com a renda do mês do motorista. Só que olha só, a parcela do financiamento vai continuar chegando todo mês, sem se importar se você trabalhou, se você se acidentou, se você não trabalhou. E quando a pessoa entra nesse ciclo, o carro deixa de ser uma ferramenta de trabalho e vira uma prisão financeira. Esse motorista vai trabalhar apenas para pagar prestação, para pagar seguro, energia ou combustível, né, do carro que ele escolher, para pagar os impostos. Ele vai acabar rodando mais horas, tendo que compensar mais ainda o custo do carro novo, se desgastando mais, vive mais cansado. Cara, no final, ele vai perceber que está trabalhando muito mais sem enriquecer, sem guardar dinheiro, sem conseguir fazer mais nada além de trabalhar. Só quem vai ganhar com isso são as plataformas, os bancos e o próprio governo. É claro, se você é uma pessoa organizada, tem um nome limpo, tem um dinheirinho guardado, tem seu carro para de entrada, cara, vai fundo. Se cadastra lá porque é um jeito de você conseguir um benefício maior e dividir em mais parcelas, né? Podendo deixá-la um pouquinho menor. Mas geralmente o cara que tá nessa situação, ele não tá nem aí, cara, para governo, não tá nem aí para benefício social. Ele já tem um carrinho dele quitado, tem o dinheiro entrando, tem o dinheiro guardado. Para ele tá tranquilo, não é interessante ele trocar de carro agora. E existe também um efeito muito perigoso, cara, que atinge toda a categoria ao mesmo tempo. Imagina só, milhares de motoristas financiando carro caro, aumentando suas despesas fixas. E eu já falei isso no canal, a diferença de despesa fixa e despesa variável. A despesa fixa, ela te obriga a trabalhar. A despesa variável, ela só aparece quando você trabalha. Imagina um cara aí que tem um carro com a parcela de R$ 3.000 e que não gasta nada de energia, porque carrega na placa solar, não gasta nada de combustível. Ainda assim, todo mês esse cara tem a despesa de R$ 3.000. Agora imagina um cara com carro quitado, né, na gasolina. Se esse cara não trabalhar aquele mês, ele não gastou nada. Então, as responsabilidades que você tem entre pagar uma despesa fixa e uma despesa variável são diferentes. E esse cara que está aumentando suas despesas fixas, ele vai precisar ficar mais horas na rua para poder sustentar isso, aumentando ainda mais o número de carros disponíveis. E quando a oferta cresce mais rápido que a demanda, os ganhos individuais começam a cair. Ou seja, o próprio programa que promete ajudar os motoristas pode acabar reduzindo os ganhos médios da categoria. E nós já vimos um cenário parecido acontecer aqui no Brasil, que não acabou nada bem. Durante um período, houve um incentivo forte para a renovação de frotas de caminhões. O governo veio com o mesmo papo de financiamento facilitado, expansão rápida do setor, e com isso muita gente entrou acreditando que o aumento do trabalho pagaria as parcelas facilmente. Mas quando os custos aumentaram, meus amigos, quando os fretes diminuíram, milhares ficaram presos em financiamentos altíssimos sem conseguir manter a operação. A única diferença é que agora estamos falando de motoristas de aplicativo e taxistas, umas categorias que são mais vulneráveis financeiramente, porque o caminhoneiro, pelo menos ele, possuía contratos, empresa, demanda mais previsível, né, em alguns casos. Já o motorista de aplicativo depende totalmente do algoritmo, das tarifas, das decisões das plataformas. Ele não controla nada. Ele não controla o preço da corrida, não controla a demanda. Muitas vezes, cara, ele nem sabe quanto ele vai ganhar na semana seguinte. Outro detalhe importante é que o carro de aplicativo, né, que roda no aplicativo, sofre um desgaste a mais,
porque em poucos anos o veículo já vai acumular ali, cara, uma quilometragem extremamente alta. Agora, ele entra numa questão bastante interessante e que me dá vontade de perguntar o seguinte: eh, será que o carro dele também foi financiado? Ou ele comprou? Pronto, tenho curiosidade com isso, porque partindo do princípio que o carro dele foi financiado, o que é mais provável, será que a taxa que ele conseguiu é melhor do que essa que está sendo proposta? Eh, Essa questão é importante porque o que ele levanta uma série de questões que têm a ver com financiamentos do modo geral, independentemente do financiamento ter juros mais baixos ou mais altos. Todas as pessoas, é uma questão de lógica, que vai recorrer a um financiamento, independentemente dele ter um juro mais alto ou mais baixo, elas têm, e o governo não tem que ter aqui um papel paternalista de fazer as contas pelas pessoas, eles dá um incentivo, ele apresenta um projeto, cada um depois é que tem que ver se tem condições ou quais são os riscos da dívida. Porque sempre quando você recorre a um crédito, independentemente do juro ser mais alto ou mais baixo, o risco existe sempre. Agora, é evidente que ele é tanto maior, quanto maior for a taxa de juro, você vai ter muito mais dificuldade em honrar o compromisso de parcelas se essas parcelas forem maiores do que aquelas que serão no caso dessa proposta que está a ser apresentada. Tanto assim que as pessoas se interessam por elas. Se aconteceu, e muito provavelmente aconteceu problemas no caso dos motoristas de caminhão, precisamente porque, ou por infelicidade, que pode ocorrer independentemente do crédito ser esse do governo ou ele ter recorrido ao crédito por conta própria. Portanto, ele levanta aqui uma série de questões que é uma questão genérica. É para todas as pessoas que vão fazer financiamento. Ele cria a ideia de que esse problema só existe por causa do programa do governo. De alguma forma, o governo, ao lançar esse programa, está a criar, de alguma forma, um problema. Não, ele está a tentar encontrar uma solução em que as pessoas, para aderir a essa solução, elas têm que ter a capacidade cada uma delas, e não podem depois de correr mal responsabilizar o governo, porque é a mesma coisa que se eu der a uma pessoa um financiamento, ou se eu der, vamos supor que eu chegasse à beira de uma pessoa e lhe desse, por exemplo, 1.000 reais, e ela toda entusiasmada com aqueles 1.000 reais, ela resolve usar como uma parcela para comprar, sei lá, um celular de 5.000. Ela tinha aqueles 1.000 reais, transformou-se num problema, porque de repente, ela em vez de ter os 1.000 reais que eu lhe dei, ela passou a ter 4.000 reais de dívida. Vocês estão a entender onde eu quero chegar? Portanto, o governo deu aquela ajuda. Agora, cada um por si é que deve fazer contas e ter em consideração todos os riscos que envolve para saber se vale a pena correr esse risco ou não. E se a pessoa achar que vale a pena e correu mal, é da responsabilidade única e exclusivamente dela. Ninguém pode responsabilizar o governo por isso. O governo fez a sua parte, cada um tem que fazer a sua parte. Agora, ele levanta sempre aquela ideia de que se com aquelas pessoas em que as coisas possam correr mal, possa vir a correr mal, que a pessoa acaba por entrar no endividamento que não está a capacidade de cumprir, de alguma forma isso é uma armadilha criada pelo governo. E eu insisto, ele tem um carro que eu tenho muitas dúvidas que ele tenha pago a pronto. Existe uma forte probabilidade desse carro ter sido financiado. E acho extremamente difícil que ele tenha conseguido um financiamento igual àquele que está a ser proposto. O que me faz levantar, inclusive, outra questão. Será que de alguma forma ele não está a sentir que teria sido melhor ter esperado mais algum tempo e, e ter comprado o mesmo carro com um financiamento com melhores condições, e essa frustração de alguma forma o fez pôr para fora
tudo isto. Bom, lá está, mas mais uma vez isso já é um pouco entrar na questão pessoal, na questão do íntimo de cada um e das motivações que leva cada uma das pessoas a fazer esse tipo de coisas e não quero entrar por aí. Depois ele entra já num campo de falar sobre rendas fixas e variáveis, que já não tem nada a ver com isto, querer explicar, pronto, qualquer pessoa deve saber o básico do que é uma renda fixa, o que é uma renda variável. Renda fixa é toda aquela renda que desculpa, a despesa fixa, a despesa variável. A despesa fixa é toda aquela despesa que você vai ter que cumprir com ela, independentemente de você estar a trabalhar ou estar parado. As rendas variáveis, as despesas variáveis são só aquelas despesas que só surgem devido à atividade. Por exemplo, o combustível, o desgaste da viatura, mas ele coloca isto no bolo como se tudo isto fosse criado para um conjunto de armadilhas. Não. O que as pessoas têm que fazer é, ok, eu tenho este financiamento para a compra da viatura. Junto com a viatura vem um conjunto de custos associados a ela. Tem o custo do seguro, tem o custo de manutenção, tem todo um conjunto de custos associado a essas viaturas. É claro que seria um erro qualquer pessoa pegar simplesmente no valor das parcelas e achar que todo o custo que tem com a viatura é das parcelas. Só que se as pessoas fizerem isso ou não fizerem isso, isso já não é da responsabilidade do governo. Isso é da responsabilidade de cada um. O governo não tem que ter essa posição paternalista de estar a alertar as pessoas por coisas que são óbvias e que são da responsabilidade delas, ou ter a informação ou não tendo de ir atrás delas. Não é o governo que tem que estar, olha, mas atenção, você tem que saber que este carro vai ter que fazer manutenção temporária, de tempos em tempos. Como se as pessoas não tivessem a obrigação de saber isso. Mas ele coloca as coisas de uma forma que parece que tudo isso tenha que ser alertado às pessoas da parte do governo, da parte de quem vai dar o financiamento. Não, as pessoas até podem falar isso no momento do financiamento, só que isto seria, inclusivamente, de alguma forma, uma posição paternalista que não faz nenhum sentido. É tratar as pessoas como crianças. As pessoas têm a obrigação de ser responsáveis pelos seus atos. Agora, e para terminar, porquê que este tipo de vídeos podem se tornar perigoso? Porque você pode. As pessoas tendem a pensar que elas só existe risco na ação. A pessoa faz algo, por exemplo, no caso do empréstimo, a pessoa entra para o empréstimo, as coisas correm mal e então elas diz pronto, eu errei, as coisas correram mal porque eu agi, que só existe tipo de erro. Não, também existe o erro na inação. Você surge uma oportunidade e você é influenciado por outra pessoa, não aproveita essa oportunidade e mais tarde vem a descobrir que aqueles que aproveitaram essa oportunidade nas mesmas condições que você está hoje melhor do que você. Agora, se isso acontecer, essas pessoas que levaram você a tomar a iniciativa de não aderir ao projeto, elas não vão se sentir responsabilizadas. Isso quer dizer, mas eu estou a dizer para você entrar, eu estou a sugerir a você que entre nesse projeto. Não, isso é uma coisa que cabe a si decidir. Você é que tem que ver o seu caso. Lá está, eu não vou também ter aqui o papel paternalista, até porque eu não conheço caso a caso. Isso cada pessoa que tem que ver o seu caso tem que ver. Ora bem, e inscrever-se aí o risco é zero, porque a partir do momento que a pessoa adere ao programa, só tem duas hipóteses. Ou se enquadra nele ou não se enquadra. Se enquadrando, a pessoa não é obrigada a aderir. Enquadrou, vai ao banco, vai negociar com o banco. O banco diz, ok, muito bem, você precisa de X, esse X dá uma parcela como quer. Você vai querer os 6 meses de... portanto, aqueles 6 meses que a pessoa não vai ficar sem pagar, porque ela passa a pagar a partir dos 7 meses, está-me a faltar agora o termo, mas pouco importa.
eh, ou não, você quer pagar desde isso. Ou seja, a pessoa vai ser colocada num conjunto de opções e que cada um terá que fazer as suas contas para ver se aquilo encaixa no exemplo delas ou não. Se elas tomarem a opção que seja favorável a elas, muito bem, fizeram as coisas certas e foi responsabilidade delas ter tido sucesso. Mas o contrário também acontece. Se ao tomar a decisão ela cometeu algum erro, esse erro será sempre da responsabilidade dela. Ela não pode responsabilizar outras pessoas. Agora, quando alguém tenta influenciar as pessoas num sentido ou noutro, elas estão a chamar para elas próprias uma responsabilidade que elas não têm. Portanto, quando você assiste este vídeo e você é influenciado por ele, é claro que no limite a responsabilidade é sua. Você, se foi influenciado, você de alguma forma é responsabilizado por aquilo que faz. Você ouviu, assistiu ao vídeo porque quis, seguiu os conselhos porque quis. Agora, a pessoa que está do outro lado é que deve ter a capacidade de perceber que ela, ao atingir as pessoas que elas atingem, ter um canal no YouTube em que você vai falar para um conjunto de pessoas que você não as conhece, não conhece a realidade delas, as pessoas têm que ter o sentido de responsabilidade. E a partir do momento que acha que fica muito bem falar essas coisas, ou seja por uma questão ideológica, ou seja uma questão de likes, ou seja uma questão de aumentar a visualização dos canais, isso é tudo muito bonito, mas tem a outra parte, que é a parte da responsabilidade. A pessoa tem que ser responsável por aquilo que diz, por aquilo que faz. E quando a pessoa aconselha uma pessoa, no mínimo, ela deve se sentir responsabilizada por aquelas pessoas que vá seguir o seu aconselhamento. Ou então, que pura e simplesmente ponham as coisas segundo o seu ponto de vista, mas não aconselhem as pessoas, não tentem induzir as pessoas. Às vezes o aconselhamento não é direto, às vezes é induzido. São levantados tantos problemas, como no caso desse vídeo, porque ele induz as pessoas a tomar a decisão no sentido de não aderir a este programa, porque este programa foi feito para o enganar. Isto está evidenciado. Portanto, não é preciso, e ele pode dizer, mas eu não disse ninguém, ou para aderir ou deixar de aderir. Não é preciso dizer nem deixar de dizer. Porque a partir do momento que as coisas são colocadas nos termos em que são colocadas, o aconselhamento está posto. Ele está a dizer, não faça isso. Porquê? Porque existe aqui o governo está a ser mau, está a querer prejudicá-lo, está a lançar um programa que tem aqui um conjunto de rasteiras, você vai cair nelas e depois. Vocês estão a entender? Isto está posto quanto a mim. E eu tenho muita pena, é que eu tenho a certeza absoluta, infelizmente, que este meu vídeo vai atingir um número de pessoas muito menor do que o vídeo em que eu reagi, não vai sequer atingir o mesmo grupo de pessoas e por isso eh, alguém que eventualmente tenha assistido a este vídeo, a probabilidade de assistir alguém que faz um contraponto a ele, quanto mais não seja para a pessoa pesar um lado e outro para perceber qual é o melhor caminho a seguir, elas não vão ter essa oportunidade. Elas só vão ter a oportunidade de ouvir o lado que foi apresentado neste vídeo. Porque eu tenho consciência que o meu canal não tem a mesma projeção. Bom, ficam por aqui, fiquem bem, vemos no próximo vídeo.